Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online e por isso agradecemos a Deus, este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado. Muito obrigado a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco para estudarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação, que fica situado lá em Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia, estado de Goiás, Brasil. Então aqui nos encontramos para atendermos carinhosamente a mais este compromisso. E enquanto os companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos uma música, já que hoje falaremos sobre Bezerra de Menezes, vida e obra, assim de uma forma rápida, porque falar da vida e obra de Bezerra de Menezes, sem sombra de dúvida, que demanda bastante tempo. Então ouviremos, para a nossa harmonização, uma música de Roberto Moreira, que canta exatamente sobre Bezerra de Menezes. E aqueles companheiros que quiserem colocar um copo de água aí próximo dele, aí próximo de você, no final da nossa fala, faremos a prece de encerramento e rogaremos também pela magnetização das águas, assim também como faremos as rogativas para o passe magnético à distância. Então ouçamos Roberto Moreira. Enquanto isso, os companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação enorme aqui nos encontrarmos mais uma vez. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, derrame as nossas dores aos pés de Jesus.
apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Belíssima música de Roberto Moreira, Bezerra de Menezes, que é exatamente sobre Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, o verdadeiro cristão, o exemplo de cristão espírita, que falaremos hoje. Mas antes da nossa fala, como havíamos dito no início, muitos companheiros não haviam chegado, e lembrando que não é nenhuma ritualística, mas aqueles companheiros que sentir vontade, que se sentir também à vontade em colocar um copo de água aí próximo de você, faremos as rogativas no final para a magnetização das águas, bem como para a transmissão do passe à distância. Então faremos agora a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorini, a mensagem de número 129. Então Pastorino nos diz o seguinte: não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Então aqui Pastorini nos chama a atenção para aquela necessidade de nós nos conhecermos. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Deus age, como nós sabemos, no anonimato. E ele encerra dizendo: não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Assim nos disse Jesus de Nazaré. Vamos neste momento, meus irmãos, fecharmos os nossos olhos carnais para termos aquelas condições de ampliarmos um tanto mais a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus de Nazaré, por este momento que nos foi concedido, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, cada um de nós, no seu ambiente doméstico, onde quer que se encontrem neste momento, que possamos cada um de nós recebermos o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Aproveitando esta reunião aqui nesta sala virtual, queremos rogar mais uma vez, pedir aos nossos companheiros que possamos refletir juntos, rogar juntos por todos os trabalhadores da saúde que continuam lutando bravamente para salvar vidas, doando em muitas situações, em muitas circunstâncias, as suas próprias vidas para salvarem outras vidas. Que Jesus de Nazaré possa ampará-los de uma forma muito especial. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos mais uma vez. Então, conforme havíamos dito no início, aqui hoje nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação, que fica situado no setor Ana Rosa, em Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia. Então hoje aqui nos encontramos carinhosamente para mais este compromisso. E hoje falaremos acerca de Bezerra de Menezes, vida e obra. Bezerra de Menezes, verdadeira vivência do amor ao próximo. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como ele ficou conhecido
há mais de 120 anos. Então, Bezerra de Menezes, conforme nos relata Humberto de Campos, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá no capítulo 22, quando Humberto de Campos nos traz uma belíssima narrativa do mundo espiritual, aquelas reuniões que antecederam a vinda de Kardec, a uma reunião presidida no mundo espiritual, definindo a vinda de Kardec, definindo a vinda de todos aqueles espíritos que vieram juntos com Kardec, ou após Kardec, tipo Camille Flammarion, Leon Denis, João Batista Rothstein, que também veio bem próximo ali de Kardec. Então nós encontramos várias citações de Humberto de Campos, de espíritos que vieram ali, uma pleiade de espíritos que vieram para auxiliar Kardec e desdobrar o trabalho de Kardec. E aí no finalzinho do capítulo 22, Humberto de Campos nos traz a notícia de uma outra reunião presidida por Ismael, onde vários espíritos estavam ali reunidos, dentre eles se destaca a figura de um que foi escolhido para vir à Terra, para realizar todo um trabalho de organização no futuro da doutrina espírita. E aí nos diz Humberto de Campos, no último parágrafo do capítulo 22, que é de onde começaremos a nossa fala. Então Humberto de Campos nos diz da seguinte maneira: daí há algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então esta é a narrativa de Humberto de Campos, né, no último parágrafo do capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí como nós no início não fizemos citações de palavras de Jesus, vamos inserir aqui Jesus na condição de educador da humanidade. Ele nos diz e nos conclama para que brilhemos a nossa luz, ele nos conclama para que sejamos benevolentes uns para com os outros, ele nos conclama para que nós amemos uns aos outros e amemos os nossos inimigos. E aqui nós começamos na vida e obra de Bezerra de Menezes, onde os companheiros que organizaram esta biografia já há bastante tempo, e como nós temos aqui este livro, Bezerra de Menezes, Vida e Obra, e também Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, publicados pela Federação Espírita Brasileira, eles nos trazem sobre o nascimento de Bezerra de Menezes, em 29 de agosto de 1831, lá em Riacho do Sangue, hoje com o nome de Jaguaretama, no estado do Ceará, quando Kardec já tinha 27 anos de idade. Ou seja, Kardec, como nós sabemos, veio ao mundo físico em 3 de outubro de 1804. Então, Bezerra de Menezes, quando veio, Kardec já estava um jovem de 27 anos. Bezerra de Menezes foi descendente de uma antiga família de fazendeiros e também o seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, foi tenente-coronel da Guarda Nacional e era filho também de Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Então, como nos dizem aqui os companheiros, Bezerra de Menezes estudou em escolas regulares no Ceará e no Rio Grande do Norte, quando a sua família, devido a brigas políticas, foi obrigada a mudar do Ceará para o Rio Grande do Norte. E aí os companheiros nos dizem que Bezerra de Menezes, quando começou a ter acesso às primeiras letras, ainda com 7 anos de idade, com apenas 10 meses que ele estava frequentando a escola, ainda no Ceará,
com 10 meses de frequência às aulas nesta escola, ele já havia adquirido todo o conhecimento que o seu mestre dispunha para lhe passar. Ou seja, o mestre já não tinha mais condições de lhe ensinar mais nada com apenas 10 meses de aula. E aí nós encontramos que, na sequência, quando eles mudaram para o Rio Grande do Norte, já lá nos idos de 1842, quando ele começou a estudar latim, ele, com 2 anos de estudo da língua latina, ele já estava, no caso no latim, substituindo o professor, porque também já havia aprendido tudo de latim com apenas 2 anos de frequência na escola normal lá de estudo do latim. Em 1846, já residindo na capital, no caso voltou para o Ceará e residindo em Fortaleza, capital do Ceará, destacou-se como um dos melhores alunos do Liceu de Fortaleza. E como nós sabemos, está aqui também na biografia de Bezerra de Menezes, em 1851, no dia 5 de fevereiro de 1851, com 19 anos de idade, com apenas 400 mil réis no bolso, doados pelos seus parentes, já que o seu pai, que para os padrões da época era rico e havia ficado pobre, então os parentes doaram dinheiro para que Bezerra realizasse o seu sonho de vir para a capital do Império, então Rio de Janeiro, para estudar medicina. E chegando no Rio de Janeiro, sem dinheiro, ele se manteve trabalhando por conta própria, dando aula particulares de filosofia e de matemática. Como nós encontramos aqui, ele se formou, ou seja, doutorou-se em 1856 com louvor, em março de 1856. Já em 1858, ele se tornara cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército. Então, Bezerra de Menezes atuava em especial usando a homeopatia. E como nós encontramos também em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espiritualismo começou a ser conhecido e difundido aqui no Brasil ainda em 1818, quando começaram, por orientação do plano espiritual, começaram a ser fundados aqui no Brasil, em vários pontos do Brasil, centros de estudos espiritualistas, e também através da difusão da homeopatia, em que o próprio tutor, José Bonifácio, tutor de Dom Pedro II, se correspondia pessoalmente com Hahnemann, o pai da homeopatia, como nós o conhecemos. Então, José Bonifácio se correspondia com ele, e nesta difusão, preparando o ambiente para a vinda do Espiritismo, e neste meio também vindo Bezerra de Menezes. Então nós encontramos que era tempo do Império no Brasil, ou seja, o Império no Brasil que durou oficialmente de 1822 até 1889. Isso aconteceu antes da chegada do Espiritismo no Brasil, e Bezerra agia simplesmente à maneira dos homeopatas. Então, aqui nos falando sobre o trabalho de Bezerra como médico homeopata. E aí, na sequência, nós encontramos já Bezerra de Menezes, na sua vida e obra, na condição de médico dos pobres. Bezerra de Menezes ficou conhecido como o médico dos pobres pelos inúmeros gestos exemplares de renúncia, buscando o dever cumprido, custe ele o que custar. Sua conduta era de um homem cristão, que praticava seu ideal de amor ao próximo. Então, Bezerra de Menezes dizia o seguinte acerca de ser médico. Então, Bezerra de Menezes cunhou por conta própria uma conceituação
do que é ser um verdadeiro médico, aquele médico que age na condição de um verdadeiro sacerdote da medicina. Então Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: o verdadeiro médico não tem o direito de acabar uma refeição, de escolher a hora, de inquirir, ou seja, de perguntar se é longe ou perto. Aquele que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se cansado, por ser alta noite, mau o caminho ou o tempo, se o lugar fica longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro, ou seja, aquele médico que pede o valor de um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Então Bezerra de Menezes fala tudo isto em relação ao médico que se comporta desta forma. E aí ele diz que esse médico que se comporta desta forma, esse não é médico, é um negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse, diz Bezerra de Menezes, é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio abrir as asas e lhe trazer a única gratificação que pode saciar a sede de riqueza do espírito, a oportunidade da prática da caridade. Então assim define Bezerra de Menezes o que é ser um verdadeiro médico aqui na Terra. E na sequência nós encontramos que Bezerra de Menezes, após se formar em 1856, já em 1858, quando ele era já cirurgião-tenente do Exército, ele se casa com Dona Maria Cândida de Lacerda, que em 1858 e que faleceu pouco tempo depois, em 24 de março de 1863, lhe deixando 2 filhos, um de 3 anos e outro de apenas 1 ano de idade. Bezerra de Menezes, conforme nós encontramos em sua biografia, ficou bastante desgostoso, até mesmo desesperado, quando isto aconteceu. Desesperançado com a vida e afastou da religião católico que ele era. Então um amigo lhe doou uma Bíblia, fazendo com que ele retomasse os estudos da Bíblia e voltasse também à religião católica. Mas só que em 1865, no dia 21 de janeiro de 1865, casa-se novamente com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira mulher, com quem teve 7 filhos. Então aqui Bezerra de Menezes, como nós encontramos nas informações da sua biografia, ele teve 9 filhos, mesmo cuidando de uma família assim tão numerosa, mesmo para os padrões da época, arrumou tanto tempo para se dedicar à medicina, para se dedicar em auxiliar o próximo, para se dedicar em ser um verdadeiro apóstolo da caridade, para se dedicar em ser verdadeiramente um sacerdote da medicina, e ainda cuidando de toda esta numerosa família. E na sequência nós encontramos na sua vida e obra a sua vida política, porque Bezerra de Menezes também encontrou tempo para se dedicar à política. Ao mesmo tempo, encontrou tempo para se dedicar também à vida empresarial, porque Bezerra de Menezes também foi empresário, fundou uma companhia de estrada de ferro que administrou por bastante tempo. Então Bezerra de Menezes, entre os anos final de 1860 para 1861 até 1885, Bezerra de Menezes, aqui de uma forma resumida, Bezerra de Menezes elegeu-se vereador por 4 vezes. Na última,
tornando-se inclusive presidente da Câmara e ainda líder do seu partido. E neste período também ele se elegeu deputado geral, que hoje significa um deputado federal, ou seja, era um deputado geral da corte. Ele se elegeu por 2 vezes, até 1885, ou seja, Bezerra de Menezes atuou na política por mais de 25 anos, ou por 25 anos da sua vida, na vida política e também na vida empresarial. Para os padrões da época, Bezerra de Menezes, neste período, foi materialmente bastante rico. Mas só que Bezerra de Menezes, quando foi eleito vereador, é importante registrarmos isto também, já que ele era um servidor público, já que ele era do Exército, cirurgião-tenente do Exército. Quando ele se elegeu vereador, começou uma perseguição contra a figura Bezerra de Menezes, que já era bastante conhecida, e de uma certa forma ele foi obrigado a fazer uma escolha. Ou ele continuava cirurgião-tenente, ou ele tomava posse como vereador e iniciava sua vida política. Então Bezerra de Menezes, depois de muito refletir, chegou à conclusão que na vida política ele poderia ajudar muito mais pessoa. Ele renunciou ao cargo de cirurgião-tenente e virou político, se dedicando à política de uma forma completamente honesta. Então Bezerra de Menezes, durante a sua vida política, ele trabalhou muito em prol da educação. Conforme nos dizem aqui na sua biografia, que Bezerra de Menezes trabalhava constantemente no sentido de ser assegurado ao povo em geral o direito à instrução. E aí Bezerra de Menezes, nos seus discursos, dizia o seguinte, sem medo nenhum: no dia em que a humanidade inteira souber ler e escrever, haverá menos criminosos e menos tiranos. Menos criminosos e menos tiranos, que para se fecharem presídios, devemos abrir escolas. Para derrubar tiranos, é indispensável fundarem-se jornais. Então, para fechar presídios, abre-se escolas. Para derrubar tiranos, funda-se jornais. Então, na sequência, Bezerra ainda nos diz da seguinte maneira, que Bezerra, neste caso, os companheiros amigos nos dizem que Bezerra era perfeitamente ciente e estava perfeitamente ciente de que a riqueza intelectual é, depois da virtude, o primeiro dos bens. Sob o ponto de vista econômico, é a riqueza mais produtiva, porque é cambiável para outros planos da vida. Então, por isso que Bezerra defendia e continua defendendo a instrução intelectual e também a educação moral do espírito. E aí Bezerra de Menezes nos diz ainda o seguinte: se todas as nações, aqui ele falando sobre a implantação da paz aqui na Terra, se todas as nações civilizadas capricham em fazer códigos que cerquem o direito de garantias contra a força, e todas as nações fazem isto há séculos, por que não se ligarem na resolução de fazerem um código único, internacional, o Código da Paz? Então este é um questionamento para aprofundarmos as nossas reflexões. Por que não lutarmos com o mesmo ideal, todas as nações, por um Código internacional da paz? Então Bezerra de Menezes, naquela condição de homem de bem, conforme nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no item 3, que traz lá aquela belíssima definição do verdadeiro homem de bem, Bezerra de Menezes, agindo nessa condição de homem de bem, suportava individualmente todas as críticas e comentários desfavoráveis à sua pessoa.
Então suportava individualmente todas as críticas, possuía uma fé viva, ativa e produtiva, que não perdia o ânimo em momento algum e que nada temia. Um amor fecundo que espalha por toda a terra a semente santa e que force constantemente a dar frutos. Então assim agia Bezerra de Menezes, e nesta época Bezerra de Menezes ainda não conhecia a doutrina espírita. E aí vamos encontrar mais adiante Bezerra de Menezes espírita. Aí nos dizem os companheiros que em 1875, conforme está lá no filme Bezerra de Menezes, ele recebe de presente de Joaquim Carlos Travasso, que havia concluído a tradução de O Livro dos Espíritos. Ele recebe de presente deste amigo o Livro dos Espíritos e começa a estudar o Livro dos Espíritos dentro do bonde, voltando para casa, e passa a noite toda estudando o Livro dos Espíritos, e tudo que ele lia no Livro dos Espíritos ele já conhecia. Nada era novidade para ele o que se encontrava ali, apenas relembrava aqueles ensinamentos. E aí nos dizem que em 1883 ele começa a cooperar com o Reformador, a revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, que foi criada como órgão da Federação Espírita Brasileira, já que a Federação Espírita Brasileira já havia sido fundada, e o Reformador, fundado por Elias da Silva, e a Federação fundada em 2 de janeiro de 1884. Então Bezerra de Menezes começa a cooperar no anonimato com o Espiritismo, assinando simplesmente AM. Em 1886, no dia 16 de agosto, ou seja, mês do seu aniversário, em um auditório diante de seleto grupo social, ou seja, a nata da sociedade, que contava cerca de 2.000 pessoas, em 1886, uma reunião para ter ali 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, com certeza era uma reunião muito importante. E Bezerra de Menezes, discursando à frente de todas essas pessoas, proclama-se adepto do Espiritismo. E aí nos dizem os espíritos amigos e os companheiros que realizaram esse trabalho de biografar Bezerra de Menezes, que neste momento foi como para o Espiritismo uma transfusão de sangue. Quando Bezerra se declara espírita, para o Espiritismo foi uma verdadeira transfusão de sangue, um sangue novo para a doutrina espírita. Então Bezerra de Menezes também trabalhou muito pela abolição da escravatura, que aconteceu em 13 de maio de 1888, e também naquela época ele já trabalhava pela despoluição de lagoas que já se encontravam poluídas, em especial a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Como médico espírita, depois de já ter se tornado espírita, institui a leitura do Evangelho, renuncia à medicina ortodoxa, era mais do que um simples médico, chegando a ser questionado se as curas que realizava deviam-se aos remédios homeopáticos ou aos fluidos energéticos de amor que emanava a todo instante de sua alma. Bezerra receitava pelos lábios e pela pena. Então aqui nos dizem que Bezerra conversava com os seus pacientes e ao mesmo tempo receitava através da pena, ou seja, ali escrevendo, orientações àqueles que o procuravam. E nos dizem que pelos lábios, Bezerra de Menezes dava conselhos vestidos de emoção e ternura. Pela pena, ele se dedicava em receitar homeopatia, água fluidificada e passes. E ainda, finalizando ali com os seus pacientes, vamos colocar esse pacientes entre aspas, já que Bezerra dificilmente cobrava uma consulta, a não ser daqueles que ele sabia que tinha condições de pagar, e aqueles que não tinham condições de pagar, além de não cobrar a consulta, ele ainda pagava pela receita
na farmácia que ficava ali anexa ao seu consultório, a farmácia Cordeiro. Então, em muitas situações, ele fazia isso e ficava devendo na farmácia porque não tinha dinheiro para pagar. E conforme nós encontramos na sua biografia, em uma certa situação, quando ele receitou uma receita mais longa para uma paciente, ela falou: doutor, eu não tenho condições de comprar isso, eu preciso de todos esses medicamentos, mas não tenho condições, não tenho um tostão. Bezerra de Menezes reflete e retira o único patrimônio que ele tinha disponível naquele momento e entrega para ela o seu anel de formatura, que ela leva e entrega no balcão da farmácia, que as pessoas já conheciam aquele anel, e aquele anel fica ali empenhado pela dívida daquela senhora. Então, Bezerra de Menezes, este verdadeiro apóstolo do amor e da caridade, em 1887, ele também começa a escrever artigos divulgados em vários jornais usando o pseudônimo de Max. E aí ele publica no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias e também em O País, que foi um jornal fundado e dirigido por Quintino Bocaiúva, que era um dos seus grandes amigos, e que viria no futuro, quando ele desencarnou, já que ele desencarnou paupérrimo, deixando a sua família numerosa na penúria. Quem cuidou, quem auxiliou em cuidar, criando inclusive uma comissão para cuidar da família de Bezerra de Menezes, foi exatamente Quintino Bocaiúva. Então, Bezerra de Menezes, em 1888, lança um romance que nós conhecemos até os dias de hoje, com o nome de A Casa Assombrada, descrevendo inúmeros acontecimentos de sua vida. Em 1889, na condição de presidente, quando ele foi presidente pela primeira vez da Casa de Ismael, ou seja, da FEB, a Federação Espírita Brasileira, ele organizou o primeiro estudo sistematizado que nós conhecemos até os dias de hoje. O primeiro estudo sistematizado da doutrina espírita na Casa de Ismael, exatamente começando pelo Livro dos Espíritos, atividade realizada no Salão da Federação Espírita Brasileira. E aí nos dizem ainda, lá em 1890 também, Bezerra e a União dos Espíritas, trabalho que Bezerra começou em 1890 e que, ainda encarnado, já que ele desencarnou 10 anos depois, ele começou esse trabalho de união e de unificação dos espíritas, e até hoje, 120 anos depois do seu desencarne, continua este belíssimo trabalho do plano espiritual pela união dos espíritas, pela unificação das casas espíritas. Então nos dizem que os espíritas do Brasil tiveram a sua tarefa sublime, porque tem por base a moral do Evangelho. Que tem eles feito para desempenhá-la? Questiona Bezerra de Menezes em 1890. Nós, brasileiros, espíritas, tivemos a nossa tarefa sublime por base da moral do Evangelho do Cristo. Mas o que temos feito com isto e para isto? Mas qual o resultado que se tem colhido quanto ao desenvolvimento da tarefa que nos foi distribuída? Também questionava Bezerra de Menezes lá pelos idos de 1890. E aí diz, nossa tarefa, portanto, ainda está intacta. Então, em 1890, Bezerra dizia que a tarefa em relação ao espiritismo não tinha começado, a tarefa estava intacta, ninguém tinha feito nada. O maior título, alertava Bezerra de Menezes, e prestemos atenção nesta frase de Bezerra de Menezes, que o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo. Este, sem sombra de dúvida, deveria ser o título que mais nós ambicionássemos aqui na Terra, em sermos cristãos com Cristo. E aí segue dizendo sobre a divulgação da doutrina espírita, que em 1891, como vice-presidente da FEB, traduz o livro traduz as obras póstumas,
Então, a primeira tradução das obras póstumas de Kardec foi feita por Bezerra de Menezes, e publicada em 1892. Em 1892, com a sua postura nada ambiciosa e desapegada das coisas materiais, Bezerra de Menezes conquistou a admiração de muitas pessoas, mas também teve problemas, sendo reduzido à pobreza. Então, em 1892, Bezerra de Menezes foi assim destituído de todos os seus bens materiais, reduzido à pobreza. Em 10 de agosto de 1893, participa presencialmente de uma representação em defesa do espiritismo junto ao Congresso Nacional, já que naquela época, quando da publicação do Código Penal Brasileiro, em 11 de outubro de 1890, foi colocado lá no Código Penal, no artigo 157, que ser espírita aqui no Brasil era crime. E este crime, por ser espírita aqui no Brasil, dava uma pena de prisão de 1 a 6 meses de prisão e ainda multa. Então, Bezerra de Menezes foi pessoalmente ao Congresso com uma representação contra este artigo 157 e conseguindo, inclusive, a sua revogação. Agora, para encerrarmos as nossas reflexões, o convite maior para Bezerra de Menezes, já bastante adoentado e para a longevidade da época, já idoso, com quase 60 anos de idade, naquela época era idoso, então Bezerra de Menezes recebe o convite para o maior desafio de sua vida, quando, conforme nos dizem aqui, de 1891 a 1895, foi um período de obscuras influências para o espiritismo aqui no Brasil, para todas as organizações espíritas aqui no Brasil, em especial devido ao Código Penal prever essa pena. Sempre o velho e venenoso fermento do personalismo, do apego a vaidosas interpretações particularistas em prejuízo do fundamental, desprezando-se a segurança da harmonia pelos descaminhos da confusão. Em 1895, a Federação Espírita Brasileira atravessa a mais grave crise da sua história. Culmina com o convite a Bezerra de Menezes para que assuma, com poderes absolutos, conforme nós conhecemos hoje no linguajar popular, com carta branca para fazer o que quisesse da Federação e dentro da Federação Espírita Brasileira, com poderes absolutos, rogavam todos os companheiros que ele assumisse a presidência da Federação Espírita Brasileira, porque ele era o único que tinha voz dentro do espiritismo aqui no Brasil, que podia fazer esse trabalho de união e reunificação dos espíritas. E aí diz que Bezerra reluta, mas antes de uma formal recusa, decide ouvir a opinião dos companheiros do grupo de Ismael e dos espíritos superiores. Então Bezerra pede para ouvir humildemente todos os companheiros da federação e, numa reunião mediúnica, ouvir também a opinião dos espíritos superiores, que ali mantinham erguido o estandarte Deus, Cristo e caridade. Todos o estimulam a que assumam a grave responsabilidade e de seu guia espiritual. Para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que ainda não conhecem a história de Bezerra de Menezes, imaginemos o tamanho da tarefa, o tamanho da missão, o tamanho da responsabilidade desse espírito, se ele tinha do seu lado como guia espiritual nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Então ele ouve aqui do seu guia espiritual, Santo Agostinho, por intermédio de Frederico Júnior, recebe a definitiva exortação. Aí nos diz
nos diz, e falando a Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Frederico Júnior, nos diz Santo Agostinho. Na verdade, ele diz na forma de uma ordem. Aceita o convite. É um chamado. Ele não quis dizer que era uma ordem, porque espírito superior não dá ordem. Assim como nós conhecemos nas biografias de Jesus, ou seja, nos seus evangelhos, Jesus convidava e continua convidando. O espírito superior não dá ordem, ele convida. E você faz a sua escolha, já que a escolha é de cada um. Então, Santo Agostinho começa dizendo: aceita o convite. É um chamado. Já te dissemos, segue dizendo Santo Agostinho, já te dissemos mais de uma vez que a união dos espíritas e a sua orientação te foram confiadas. Então, Bezerra de Menezes já tinha ouvido esta orientação, que a união dos espíritas e a sua orientação estavam confiados em suas mãos. E aí Santo Agostinho ainda diz: não duvides, nem te preocupes com as dificuldades. Faze o trabalho do homem, sem cuja boa vontade nada podemos fazer. Então aqui Santo Agostinho nos alerta, alertando Bezerra de Menezes, que aquele trabalho que é nosso aqui do plano físico, se nós não realizarmos com boa vontade, o plano espiritual, por mais que deseje, eles não farão, porque eles precisam desta ferramenta, desta extensão do espírito, que é o corpo físico, a nossa atitude. E aí diz ainda Santo Agostinho, para Bezerra de Menezes, e para todos nós, cumpre o teu dever, cumpre a tua missão, e cumpriremos o nosso. Ou seja, faça a tua parte, que a nossa nós faremos. Bezerra, emocionado, testemunha sua humildade. Neste caso, diz Bezerra a Santo Agostinho, neste caso, aceitarei. E espero não me faltem o amparo de Jesus, a proteção de nossos guias, assim como o concurso de todos os companheiros do grupo. Eu aceito, mas conto com todos, encarnados e desencarnados, desde Jesus até os encarnados aqui na Terra, eu conto com todos. Eu preciso do amparo, do auxílio, da assistência de todos. E Santo Agostinho dá a palavra final. E Santo Agostinho encerra o decisivo diálogo com a mais expressiva das promessas: iremos todos contigo. Iremos todos contigo. Existem alguns registros nesses diálogos aqui, nessa decisão que Bezerra de Menezes teve que tomar, que nesta comunicação mediúnica, Bezerra também teria ouvido do plano espiritual a seguinte informação: não se preocupe, Bezerra, porque quando você achar que tudo está perdido, que não tem saída, não tem solução para os seus problemas, pode ter certeza que nós lhe enviaremos um outro aluno de matemática. Aí eu abro aqui um parêntese para voltar a Bezerra de Menezes com seus 21 anos de idade, quando aluno de medicina e que dava aulas de matemática e filosofia para se manter. E em uma ocasião de muita penúria, ele estava devendo o aluguel do quartinho pobre que ele habitava e não tinha condições de pagar o aluguel, e o dono do imóvel cobrando o aluguel. E aí ele fez uma promessa para o dono do imóvel que até o final do dia ou até o início do dia seguinte ele pagaria os aluguéis atrasados, mas não sabia de onde ia retirar aquele dinheiro, onde arrumar aquele dinheiro. E aí ele entra para o seu quarto e faz uma oração. Mas uma oração, não é uma oração qualquer, uma oração rogando a Jesus a assistência. Quando ele terminou a oração, ou antes de terminar a oração, alguém bate à sua porta. Ele até achou que era o dono do imóvel, já para cobrar o aluguel de novo. Ele abre a porta assustado e vê à sua frente um rapaz.
Um aluno, tipo um aluno mas ele nunca tinha visto aquela figura na universidade onde ele estudava. E o aluno pergunta se ele é Bezerra de Menezes e se ele dá aulas de matemática. E Bezerra de Menezes, assim, desconfiado, diz que sim, que ele é Bezerra e que dá aula de matemática. E aí este rapaz contrata algumas aulas de matemática, de temas que Bezerra não estava bem atualizado, e resolve pagar adiantado as aulas. E Bezerra não quer receber adiantado, mas o rapaz insiste, tira um maço de dinheiro do bolso e paga adiantado por todas as aulas. E Bezerra, assim, resolve a sua pendência financeira, quitando os aluguéis e ainda sobrando dinheiro para suas despesas. Mas só que este aluno de matemática, nunca mais Bezerra de Menezes viu a sua cara, nunca mais este aluno de matemática apareceu. E aí quando Santo Agostinho ou os espíritos amigos lhe lembram naquela reunião que eles lhe mandariam, se fosse preciso, um outro aluno de matemática, 50 anos depois, aproximadamente, é que ele se lembra daquele rapaz que lhe pagou adiantado pelas aulas de matemática, lhe tirando daquela penúria financeira, e nunca mais foi visto por Bezerra de Menezes e ninguém. Ele até perguntou por várias pessoas se conhecia aquele rapaz assim, dando as características, nunca ninguém tinha visto. Ou seja, uma providência do plano espiritual para que ele não desistisse da sua tarefa. E encerrando aqui, fechando esse parêntese desta história, essa história de Bezerra de Menezes, nos dizem aqui ainda que em 3 de agosto de 1895, assume Bezerra de Menezes a Federação Espírita Brasileira, ou seja, a presidência da Federação Espírita Brasileira, pela segunda vez, direcionando seus esforços no sentido de dar às atividades da FEB uma orientação evangélica a fim de reunir os espíritas sobre os princípios do amor e da fraternidade. Em 1889, planeja a introdução de mais uma sessão semanal de estudo de O Livro dos Espíritos, fato que se efetivou apesar de ter sido ele abatido por uma congestão cerebral, levando-o ao desencarne. Ficou em estado vegetativo desde esta época, no final de 1899, até 11 de abril de 1900, quando Bezerra de Menezes, cumprindo a sua missão aqui na Terra, retorna para o mundo espiritual, de onde continua trabalhando e nos auxiliando até os dias de hoje, conforme nos dizem os espíritos amigos. Então que possamos, meus amigos, refletir sobre Bezerra de Menezes, sobre esta tarefa que ele realizou aqui na Terra, e em relação à nossa tarefa, por menor que seja, onde quer que estejamos, estamos cumprindo a nossa missão? Então façamos este questionamento à nossa consciência. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Não tem como falarmos aqui os nomes, vejo aqui fisionomias conhecidas. Não irei falar o nome de ninguém para não ser ingrato com ninguém, mas mais de 2 dezenas de pessoas que aqui se encontram reunidas nesse momento, muitas passaram por aqui e não puderam ficar até o final. Recebam todos o meu abraço fraterno e de eterna gratidão a este grupo espírita Libertação, onde estive por tanto tempo, por quase uma década, trabalhando, aprendendo, e continuamos o aprendizado até hoje. Não sabemos quase nada. Então, neste momento, meus irmãos, agradecidos a Jesus de Nazaré por ter nos concedido mais este momento de estudos, de reflexões, vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece de encerramento, também fazendo as nossas rogativas pela fluidificação das águas, bem como para o passe magnético à distância, essa transfusão de energias. Senhor Jesus, nós te agradecemos, mestre amigo, por mais esta oportunidade que nos foi concedida, oportunidade de estudos, oportunidades de reflexões acerca do seu evangelho de amor, trazendo para esta noite, para este momento, a figura venerável de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, este maior exemplo de tão recente aqui no nosso meio, da vivência do amor ao próximo. Neste momento também, Senhor,
rogamos a Ti e aos seus benfeitores que aqui se fazem presentes, bem como nos lares de cada um dos irmãos aqui representados, rogamos pela fluidificação ou magnetização das águas, para aqueles companheiros que depositaram ali do seu lado um copo com água, que esta água possa receber o medicamento de que este companheiro, esta companheira esteja necessitando. Da mesma forma, Senhor, rogamos a Ti que todos os companheiros possam receber as energias através desta magnetização ou essa transfusão de energias à distância, já que sabemos que não precisamos estar presencialmente, mas através da força do nosso pensamento, transmitirmos boas energias, entrelaçando com as boas energias dos vossos trabalhadores em todos os ambientes aqui representados, ambientes domésticos ou não. E também, mais uma vez, Senhor, rogamos pelos trabalhadores da saúde, por todos os nossos irmãos que se encontram acamados em hospitais e também em seus lares, que todos possam receber neste momento de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Meus irmãos, sem palavras para agradecermos a mais este momento, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Só mesmo uma próxima oportunidade na forma de gratidão para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, agradecidos a Jesus e lembrando que tudo que falamos aqui acerca de prática do Evangelho de Jesus, na figura, no exemplo de Bezerra de Menezes, no exemplo e na figura maior de Jesus de Nazaré, não falamos a vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos na condição de aprendizado, na prática do Evangelho de Jesus. Que possamos seguir juntos, adiante, ombro a ombro, lado a lado, com disposição em aprendermos e, acima de tudo, praticarmos o Evangelho de Jesus nas nossas menores atitudes do dia a dia. Paz aos nossos corações, um abraço fraterno a todos e um beijo no coração. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E prometo a todos que não deu tempo aqui de ler as mensagens, os comentários, mas depois responderemos um a um, pessoalmente, a todos com maior carinho e gratidão. Paz a todos, Jesus conosco e nós com Jesus sempre.